Então, o que que eu trago aqui para você? Além de conhecimento, informação, a minha própria vivência, a minha própria experiência dentro do meu casamento, né? Mas especialmente conteúdo que é científico, que é estudado, que existe uma base de estudos para eu trazer isso daqui para você, tá? A barulheira, a barulheira. E o meu objetivo aqui é o quê? Fazer com que você seja mais feliz e confiante no seu casamento. Que você saia de um casamento meia boca, sem graça, e você viva um casamento gostoso e que vale a pena ser vivido, tá bom? Então, chame mais alguém para participar dessa live com você. Quem tá no Instagram, quem tá no YouTube, quem tá no Facebook, chame mais alguém para participar dessa live aqui com você, onde eu vou falar sobre um assunto que é até meio um tabu, assim, sabe? Esse assunto, que é sobre acordos e expectativas no relacionamento. E por que que esse é um assunto tabu? Por diversas razões, tá? Existem alguns mitos aí de que quando existe amor, né, tudo se resolve. Quando existe amor, tudo vai dar certo por conta do amor. Que o amor basta, que se tiver amor, todas as outras coisas virão junto do casamento. E isso não é verdade, não é bem assim que funciona. O amor não é tudo, só o amor não basta. Ter amor não significa que todos os outros componentes que são imprescindíveis para um bom casamento virão junto com o amor, tá? Tá me dando uma vontadinha de espirrar. Vamos ver, vamos ver. Sabe quando tá vindo, mas não tá vindo? Tá querendo vir, mas não vem? Estou assim. Então vamos lá. Eu sempre falo que eu trago aqui o casamento de verdade, né? O casamento real, e não o casamento de contos de fadas. Porque normalmente as pessoas ouvem muito falar sobre casamento em duas perspectivas muito opostas. E as duas que, na minha visão, na minha concepção, no meu entendimento, nenhuma das duas está certa, tá? Uma é a concepção de que depois de um tempo, né, é normal o casamento esfriar, o casamento ficar ruim, o casamento ficar sem graça. E a outra perspectiva, deixa eu arrumar aqui a câmera do YouTube. E a outra perspectiva é a de que o casamento é um conto de fadas, né? Tudo muito romantizado, sempre pensando nessa coisa do amor perfeito, do amor idealizado, do amor fácil, né? O amor que chega fácil, o amor que se mantém fácil. E não é bem assim que é o casamento de verdade, nem para o lado ruim, nem para o lado bom. Então, hoje eu quero falar sobre algo muito importante em todos os momentos do casamento, em todos os períodos do casamento. O casamento passa por fases, né? E em todas as fases é muito importante que existam acordos no casamento. Desde antes do casamento já é importante fazer acordos para você entrar no casamento de uma maneira mais realista. Só que ninguém pensa sobre isso, as pessoas não falam sobre isso, né? Ah, vocês precisam fazer acordos, vocês precisam se conversar. Enfim, estou aqui para trazer isso para você, para dizer para você o quanto que fazer acordos, fazer concessões, né? Conversar, colocar as regras do relacionamento é imprescindível para que vocês mantenham um bom relacionamento, tá? Então vamos lá. O que que acontece normalmente, né? É o que eu falei. As pessoas entendem o casamento, o relacionamento, como algo muito filme de Hollywood ou novela do Manuel Carlos. E a verdade verdadeira é que normalmente o início, especialmente o início do casamento, ele é marcado por dificuldades que são inerentes ao início do casamento.
tá? Mesmo pessoas que falam assim, ai, a gente passa muito tempo juntos, ai, porque todo final de semana eu estou na casa dele, ele está na minha casa. Ok, eu entendo isso. Mas quando você vai como uma visita, como uma namorada, uma noiva que é visita, um namorado, um noivo que é visita na casa do outro, seja que ele more sozinho ou more com, com os pais, você é visita naquele espaço, entende? Então você vai se comportar como uma visita, mesmo que você vá para lá com bastante frequência. É muito diferente de você estar, vocês dois estarem dividindo o mesmo espaço. Oi, Val, seja bem-vinda. Então, ó, vamos mandando corações aí, que eu fico super feliz quando eu recebo corações, tá bom? Hoje nem consegui avisar direito sobre essa live, o horário da live, enfim, mas a partir de amanhã vai estar tudo muito mais bonitinho dentro dos conformes, eu garanto, tá bom? Então, muitos casais falam isso. Não, Clary, a gente vai se dar super bem, porque a gente já passa muito tempo juntos, a gente namora muito tempo, nós já viajamos juntos muitas vezes. Eu direto passo o final de semana com ele ou com a família dele. Então, as pessoas têm essa ideia de que, pelo fato de passarem muito tempo juntos um com o outro, quando se casarem, vai ser tudo lindo assim também. Acontece que quando você viaja com a pessoa, primeiro que vocês não estão no espaço que é de vocês, vocês estão ali de passagem, né? Se você passa o final de semana na casa do seu namorado, da sua namorada, você está ali para visitar. Você não está ali porque é um espaço seu, tá? Então, novamente, é muito diferente de você ter a sua vida junto com o seu marido, com a sua esposa, no espaço que é de vocês. E aí, as pessoas em geral não falam sobre esse período de adaptação que é normal em qualquer relacionamento. Veja, quando eu me casei com o Edu, eu já morava sozinha há 4 anos. E acontecia justamente isso. Nós passávamos a maior parte dos finais de semana juntos. Então, eu imaginei que não haveria. Na verdade, ninguém me falou sobre essa tal adaptação. Eu não pensei sobre isso, eu não fui alertada sobre isso e nada me fazia pensar que nós passaríamos por isso. Porque a gente passava bastante tempo juntos. Aliás, uma amiga minha falou assim: vocês podem morar juntos, mas a hora que casar, assinar o papel, muitas coisas vão mudar. E realmente muitas coisas mudaram, tá? Não estou para falar sobre isso aqui, isso pode ser papo para um outro dia, tá? E aí o que acontece? Para que você tenha uma boa convivência no seu relacionamento, desde o início, acordos precisam ser feitos. E para isso, você precisa conversar. E para isso, você precisa também saber quais são os acordos importantes a serem feitos, porque às vezes você não tem nem ideia do que precisa ser falado, do que precisa ser conversado nesse acordo, né? Mas você tem muitas expectativas, coisas que na sua cabeça são normais, coisas que na sua cabeça são óbvias. Então você acha que você não precisa falar sobre aquilo. E aí, quando você se casa e a realidade entra junto da porta da casa desses recém-casados, que eles começam a ver que as coisas não são tão simples assim e que sim, algumas coisas nessa transição de namoro, noivado, casamento muda. Algumas coisas mudam. O que eu falei? Desculpa se eu falei errado. Algumas coisas nessa transição mudam. E é normal que mude, né? Não é mais o mesmo relacionamento. Mesmo do namoro para o noivado, já acontecem mudanças. Eu não sei para vocês, né? Mas para mim, do namoro para o noivado já houveram mudanças, tá? Gente, muito obrigada por estarem aqui. Quem entra aqui na live tem que pagar pedágio, tá? São 2 pedágios. Um é você compartilhar essa live com mais pessoas, para mais pessoas virem aqui assistir a esse conteúdo.
que eu trago. E o outro pedágio é me mandar corações. Primeiro, porque eu gosto muito de receber corações. E segundo, porque quanto mais corações e compartilhamentos eu recebo, mais o Instagram entende que essa live é relevante e distribui para mais pessoas. Ainda mais hoje, que eu acabei não falando para as pessoas qual o horário da minha live, tá? Então, peguei todo mundo aqui de surpresa. Não consegui me organizar. Sanguínea, né, gente? Sanguínea, entendeu? Tem essa dificuldade de se organizar e hoje foi um dia que eu não consegui me organizar muito bem para avisar com antecedência. Obrigada, Clarissa. Clá, eu acho que você tá ótima, viu? Porque eu, quando passava pelo tratamento, do dia seguinte até uma semana depois, eu ficava imprestável na cama, passando muito mal. Tô muito feliz de ter você aqui, você não tem ideia. Parabéns. Então, olha só, existem muitas expectativas quando a gente entra num relacionamento. E essas expectativas que ficam na nossa cabeça, a gente acredita, né, que são coisas óbvias, ou que são coisas básicas, ou que são coisas inerentes a um relacionamento de casados, mas isso tudo é a sua ideia, são as suas crenças, é aquilo que você acredita como deve ser o relacionamento do casal depois que eles se casam. Talvez para o outro não seja tão óbvio assim aquilo que é óbvio para você, tá? Então, é super importante que esses acordos sejam feitos, que os acordos sejam falados e que as expectativas sejam alinhadas para você saber, né, em que terreno você está pisando, para você saber o que esperar depois que vocês estiverem aí dividindo definitivamente o mesmo teto, tá? Veja, eu atendi uma vez uma pessoa, um rapaz, que ele era bem religioso, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas ele era bem religioso, de participar na igreja, de participar de movimentos da igreja. E a noiva dele ia junto com ele, tá? Então parecia que eles tinham isso muito bem alinhado na relação deles. E eis que não fizeram essa conversa, né? Pré-casamento, não alinharam as expectativas. Aliás, quando eu vou fazer o primeiro atendimento com os meus clientes, eu sempre digo: precisamos fazer um alinhamento de expectativas, né? Porque normalmente isso não é feito. E aí, quando eles estavam lá no altar, que estava tocando a música de entrada da noiva, né? O pai passou a noiva pro futuro marido, né? Pro noivo. E aí eles subiram assim alguns degrauzinhos que tinha lá no altar da igreja que eles estavam se casando. E enquanto a música tocava, ela olhou para ele, sorriu e falou assim: "Eu tenho só uma coisa para te dizer. Essa é a última vez que eu piso em uma igreja. Ou é a última vez que eu piso em uma igreja com você, alguma coisa assim." Ela falou para ele. E ele ficou extremamente surpreso com isso. Afinal de contas, eles sempre estavam todo final de semana, né? Sábado, domingo, não sei, na igreja. E aí ele disse que aquilo ficou rondando a cabeça dele durante todo o tempo da cerimônia. E ele não sabia o que fazer com aquilo. Ele não conseguia nem ouvir direito o que o padre estava falando. A única coisa que ele conseguiu ouvir e pensar para responder foi quando o padre perguntou, né, se queria se casar, quando lá tem que responder sim ou não, e ele falou não. E aí todo mundo ficou surpreso, foi aquela coisa, ela olhou para ele com uma cara de surpresa. O padre perguntou novamente, né? E perguntou para ele: "Você quer ir, né, conversar um pouco comigo antes da gente dar prosseguimento aqui?" E aí eu não lembro agora, na verdade, mas eu acredito que ele saiu e foi conversar com o padre. E daí o padre voltou, fez a pergunta novamente para ele e ele falou que não. E ele não se casou, tá?
Então, veja, foi um alinhamento de expectativas ali no último minuto, assim, né? Do segundo tempo, ainda contando os acréscimos, né? Não vou falar mais nada sobre esse assunto, mas será que se eles tivessem conversado antes de chegarem até o altar sobre esse assunto, que ele não seria pego de surpresa na hora do casamento? Talvez, né? Ou talvez foi uma pessoa que pensou, que realmente planejou. Eu vou falar sobre isso ali mesmo, né? No último minuto possível, eu vou deixar claro para ele essa minha expectativa, né? A expectativa da noiva, porque daí não vai ter como, ele não vai ter como fugir, sabe? Sei lá o que passou pela cabeça dela, nunca atendi, né? Mas ele foi esperto e ele conseguiu manter o controle emocional, né, gente? Vamos combinar? Aí, ó, teria feito a mesma coisa. Eu não sei se eu teria tido esse controle emocional, sabe? Eu realmente não sei como que eu teria agido, como que eu teria reagido. Mas ele foi uma pessoa extremamente inteligente emocionalmente, né? Umas 12 quimio dia 21. Tem que melhorar para o segundo dia 28. Muito bom. Isso aí. Parabéns. Então, veja a importância de você fazer um alinhamento de expectativas e ter as regras, os acordos bem estabelecidos no casamento para evitar surpresas desagradáveis e para evitar que depois do casamento isso seja feito. Porque, olha, uma coisa que o meu pai falou para mim antes de eu casar, antes de eu imaginar que eu me casaria com o Eduardo, quando a gente começou a namorar, o meu pai sabiamente falou uma coisa para mim. Ele falou: cuide bem das suas atitudes nesse relacionamento, porque a partir do momento que você começa a se relacionar com uma outra pessoa, não é só com ela que você se relaciona com a família, com os amigos dela, dos dois lados. E qualquer coisa ruim, desrespeitosa e desonesta que vocês fizerem um para o outro, vai afetar muitas pessoas, não só vocês dois. Então, isso já acontece desde o namoro, não só no casamento, mas no casamento, muito mais. Então, é muito mais fácil romper um namoro, um noivado, mesmo que o noivado acabe lá em cima do altar, né? Do que você terminar um casamento, né? E até hoje, na minha vida, eu só conheci uma pessoa que se casou pensando em se separar e pensando em se casar muitas vezes. Fora isso, todas as pessoas que eu conheço se casam sempre pensando em manter um único casamento, né? Então, eu acredito que é preciso divulgar muito, falar muito para as pessoas que estão namorando que o namoro foi feito para acabar, tá? Que o noivado é um passo, né? É um upgrade, é uma subida de nível do namoro, mas ele também foi feito para acabar. Mas os casamentos, eles não foram feitos para acabar. Não que não devam, às vezes alguns, o ideal e a melhor saída seja acabar realmente. Mas eu fico aqui pensando, será que se tivesse usado mais a razão do que o coração durante o namoro e noivado, será que se tivesse olhado melhor para o outro e para a relação, será que se tivesse feito um alinhamento de expectativas, teria chegado até o casamento? Precisa pensar sobre isso, né? Então, veja, eu fiz um alinhamento e fazer um alinhamento de expectativas não significa que aquilo será seguido à risca, tá? Mas, como dizem, o combinado não sai caro. Se você teve um acordo já combinado antes do casamento ou em algum momento do casamento e aquilo não está sendo cumprido, você sempre pode retomar isso com base na conversa que vocês fizeram, ao invés de retomar com base na expectativa que você criou. Ah, mas eu esperava que você fizesse isso ou que você não fizesse aquilo. E aí você vai estar
tendo uma conversa ou até mesmo fazendo uma cobrança para o seu parceiro com base naquilo que você esperava, não com base naquilo que vocês decidiram juntos, tá? Veja, vou falar para vocês um acordo que eu fiz com o Edu e que ele quebrou. Quebrou uma vez. Se tivesse quebrado a segunda, eu acredito que talvez a gente não estaria mais juntos, porque isso é muito importante para mim. O nosso acordo é: não vejo razão de você não sair eventualmente sozinho com os seus amigos para fazer alguma coisa. Lógico, desde que respeitando algumas outras regras, alguns outros acordos no nosso casamento, né? E uma coisa que eu acho importante dentro do casamento, agora nós dois morando juntos, é que a gente estabeleça, né? Aonde vai, aonde que é permitido ir e o horário que vai voltar, até que horas, né? Eu ou você podemos ficar sozinho com os amigos em, sei lá, um barzinho, uma balada, enfim, né? Sair com os amigos para fazer alguma coisa. E veja, nós morávamos em Curitiba, né? Cheio de opções. Ai, que delícia, morro de saudade. Então nós tínhamos esse acordo, que não haveria porquê a gente deixar de ter esses momentos de sair só homens, só mulheres para fazer alguma coisa, né, com amigos, mas que nós combinaríamos aí até qual horário a gente poderia ficar fora de casa. Eis que fazia, sei lá, alguns meses, deixa eu ver, 6 meses que a gente estava casados e tinha uma festa para nós irmos, que era de um amigo do Edu, mas eu não queria ir. E daí eu falei para ele: não, vai numa boa. Ele falou: tem certeza? Eu falei: tenho. Se você quer ir, você vai. Não tô mandando você ir. Mas se você quer ir, vá. Eu não tô a fim de ir. E aí a gente combinou um horário para resumir a conversa, ele não cumpriu. E eu tinha dito para ele o seguinte, que eu não daria, que esse era um acordo nosso, que não seria um acordo ou uma situação que, ai, você pode quebrar esse acordo 1, 2 ou 3 vezes e tá tudo bem. Eu falei: não, se você quebrar esse nosso acordo, lógico que eu fiz esse acordo baseado já em como eu sabia, né, que era o comportamento do Edu, de gostar de sair com os amigos, como que é o meu comportamento, de gostar de sair com as amigas, baseado enfim, vários pontos aí que eu já sabia sobre a nossa relação, sobre como nós somos, como nós nos comportamos dentro do relacionamento. Eis que ele não cumpriu a parte dele sobre o horário para estar em casa e foi um acordo. Eu não falei para ele que horas, né? Nós conversamos sobre até que horas você acha que você vai ficar lá. Ok, foi isso. Ele falou o horário e ele não cumpriu. E antes da gente se casar, o que eu tinha falado para ele é que caso isso acontecesse, de nós combinarmos um horário e ele não cumprisse, ou eu não cumprisse, mas eu falei da minha parte, né? Falei: você não vai entrar em casa. E tinha duas trancas na porta de casa que realmente não tem como a pessoa de fora conseguir entrar. E ele não entrou, porque para mim um acordo, quando é feito, seja com qualquer pessoa, ele é muito importante, ele é muito significativo. E não que você não possa quebrar, entre aspas, mas existe um motivo, uma razão, precisa de uma outra conversa para que isso seja mudado, entende? Enfim, estamos juntos, né? Como vocês podem perceber, algumas coisas sim aconteceram a partir daquilo, e faz 13 anos e meio que nós estamos casados. Não, 12 anos e meio. Ah, meu Deus, já me perdi. Acho que é 13 anos e meio que estamos casados, mas é por aí. Mais de uma década, com certeza, e isso não aconteceu mais. Não sei se ele se esqueceu, já nem lembro mais também os pormenores, né? Não sei se ele estava querendo testar até onde que eu cumpriria com a minha palavra, mas o fato é que os acordos precisam ser feitos.
Imagina que eu estivesse com uma expectativa, né? De que, ai, não, ele sabe que no máximo até as 4 da manhã ele pode ficar nessa festa e que ele volte às 6 da manhã, eu ia cobrá-lo com base em quê? Ai, eu achei que você sabia que até as 4 da manhã seria o suficiente você ficar na festa. E não é assim que funciona. E o que acontece normalmente é exatamente isso. A gente cria expectativas demais dentro do relacionamento e a gente usa aquilo que eu acho que é o mais importante dentro da relação, que são as perguntas. Então a gente cria expectativas demais e faz perguntas de menos nos relacionamentos, e aí a gente cobra do outro alguns comportamentos com base na nossa expectativa e não com base nos acordos que foram feitos. Entende? Eu não sei se isso faz sentido para você. E não é só com relação a outros relacionamentos, a sair para festas, ou sobre qual vai ser a rotina por exemplo, né, religiosa, como eu falei, quando eu exemplifiquei no começo para vocês, se vamos ao culto, à missa juntos, eu tenho costume de ir no sábado, você no domingo, quando é que a gente vai, como é que isso vai ser? Eu gosto mais de manhã, eu gosto mais de ir à noite, né? Como é que ficarão as despesas da casa? Como que nós vamos dividir as despesas da casa ou não vamos dividir as despesas da casa? O serviço doméstico, como é que vai ficar? Como que vamos fazer? Vamos contratar alguém, nós é que vamos fazer, você entende? A comida, vamos comer em casa, vamos comer fora, vamos pedir comida de fora, vamos contratar uma cozinheira. Então, todas essas coisas precisam ser combinadas, precisam ser conversadas. Às vezes o homem faz lá parte de uma confraria de vinhos, e aí uma vez por mês, uma vez por semana, se encontram para degustar vinhos. E a mulher tem na cabeça dela a expectativa de que, não, depois de casado ele não vai mais participar disso, mas não fala, não combina, né? Ou o homem, porque ela mora com o pai e a mãe dela, então sim, ela tem dinheiro para ir no salão, fazer unhas, cabelo, nanana, toda semana, mas depois que a gente casar, eu não sei se isso vai entrar dentro do nosso orçamento. Então precisa conversar, mas não é conversado, entende? Precisa conversar sobre isso, precisa negociar essas coisas dentro da relação, mas isso não acontece. E daí, o que acontece? O que isso gera na relação? Isso gera frustração, isso gera decepção, isso gera conflitos, mas pior do que os conflitos, isso acaba gerando brigas. Brigas. E os conflitos na relação, eles acontecem, sempre vão acontecer, porque são duas pessoas diferentes, né? E que em alguns momentos uma vai querer uma coisa, outra vai querer outra, e aí precisa conversar para fazer esse alinhamento de expectativas, né? Para um entender o querer do outro. Mas as brigas, elas acontecem normalmente por falta de conversa, falta de acordo ou falta de respeito e de responsabilidade mesmo, né? De alguém que não está cumprindo aquilo que foi acordado, aquilo que foi colocado como um limite, como uma regra na relação. Agora veja, uma regra, um limite acordado, negociado entre os dois é bem diferente de um limite, uma regra imposta por um para o outro seguir, tá? E aí, essas regras são as mais diferentes, né? Eu já atendi casais em que eles tinham religiões diferentes e um achava que o outro seguiria a religião dele depois de casados. Mas é óbvio, a gente se casou, é claro que agora vamos todos na mesma igreja. E isso não aconteceu.
Então começaram a surgir brigas, não só conflitos aí, começaram a surgir brigas. Ah, mas que agora a gente se casou, nós somos um só. Ok, nós somos um só, mas ninguém falou que a gente ia numa igreja só. E se a gente tem que ir numa igreja só, por que tem que ser na sua e não na minha? Entende? Então, muitas brigas surgiram nisso daí, né? Ah, então a gente vai ter filhos, em qual religião, em qual igreja os nossos filhos serão levados? Tudo questões que não foram abordadas antes do casamento, mas que já existiam antes do casamento, já aconteciam antes do casamento. Entende? Por isso, veja a importância de se fazer acordos, tá? Acordos. E aí, talvez você nem precise se sentar, os propósitos têm que ser parecidos. Exatamente. Tem que ser parecido, não precisa ser igual, né? Mas tem que ser parecido. Não é uma pessoa, eu já falei, uma pessoa que quer a vida inteira morar na casinha do lado do pai e da mãe, enquanto o outro pensa em se mudar de país. Então, não faz sentido, né? Quais são as chances de, a médio, a longo prazo, às vezes até mesmo a curto prazo, mas principalmente a médio e a longo prazo, esse relacionamento não dar certo? Então, as expectativas precisam ser alinhadas, precisa conversar sobre isso tudo aí, tá? Às vezes, existem mulheres que têm a expectativa de que quando se casarem serão donas de casa. Elas não têm a expectativa de continuar trabalhando fora de casa ou de trabalhar no intuito de trazer dinheiro, trazer renda para casa, não é mesmo? Mas ela fala sobre isso, talvez ela dê algumas indiretas, ela dê umas pinceladas ali sobre o assunto, mas ela não é clara sobre isso, né? De repente, ela pega o marido de surpresa. Também já atendi casais assim, tá? Em que eles falavam que não, vamos trabalhar, vamos construir as nossas coisas, vamos esperar para ter filhos. A gente casou jovem, a gente não precisa ter filhos agora, né? Não precisa ter filhos tão rapidamente. Sim, claro, com certeza. Vamos esperar aí alguns anos para ter filhos. Quando deu 3 meses de casamento, a mulher começa. Ah, porque eu tô com uma coisa dentro de mim, que eu tenho uma urgência de ser mãe, eu quero muito ser mãe, eu quero muito ter filho. E o marido dizia, mas tudo que a gente combinou, que a gente conversou, a gente não comprou nosso apartamento ainda, né? E eu gostaria de pelo menos que a gente comprasse o nosso apartamento antes da gente pensar sobre isso. E a conversa ficou por isso mesmo, tá? Para ele estava certo, né? Para ele estava certo de que ela entendeu e nós vamos continuar com o nosso acordo de só termos filhos daqui mais ou menos uns 3 anos. Ufa, tá tudo certo. 2 meses depois, ela engravidou. Menos de 6 meses de casados, ela engravidou. Então, aquilo para ele foi, né, um turbilhão de emoções, além dele ter se sentido passado para trás, traído até de certa forma. Essa era até a fala dele. Eu, de certa forma, me sinto traído, porque aquilo que a gente combinou, aquilo que a gente acordou, e que depois nós voltamos até a conversar sobre esse assunto, não foi cumprido. E quando nós conversamos sobre isso, ela não falou, não, a gente precisa renegociar, vamos diminuir esse prazo, o que a gente pode fazer, porque eu quero muito ser mãe e eu acho que eu não quero esperar esses 3 anos. Ela não me falou isso. A nossa conversa foi, lembra que a gente conversou, que a gente negociou, que o nosso acordo era esse, assim, assim? Por que não manter esse acordo? E ela falou, sim, foi isso que a gente acordou lá antes de casar. Eu também não esperava ter vontade de ter filhos assim tão cedo, mas a verdade é que eu tô querendo muito engravidar. E aí, de novo, ele falou: sim, mas engravidar agora, financeiramente, não seria legal pra gente. A gente pode esperar um pouco mais, né? Ela falou: é verdade. E quando ela falou é verdade, para ele, ela estava dizendo: ok, entendido, vamos manter o plano. E ela só estava querendo dizer: sim, é verdade.
a gente combinou isso, mas não é isso que eu quero mais. Mas não continuou a fala dela, entende? E eles não voltaram nesse assunto e daí ela engravidou. Então, foi um relacionamento, não sei como é que está agora, mas foi porque eu os atendi poucas vezes, para falar a verdade. Foi um relacionamento que já começou conturbado, que já começou com conflitos, que já começou com uma pessoa quebrando as regras do acordo, não renegociando as regras do acordo. E, como eu falei, nós mudamos, a gente está em constante mudança e evolução. E às vezes um acordo que foi feito em um determinado momento pode ser mudado e renegociado, né? Quando eu e o Eduardo nos casamos, o Eduardo ainda viajava bastante a trabalho e isso era algo bem tranquilo para a gente na nossa relação, né? E, e eu disse para ele, né, que quando a gente tivesse filhos, que eu não gostaria mais que ele viajasse, pelo menos não que ele viajasse tanto, porque ele viajava toda semana, né? E passava a semana toda fora. E então, quando eu engravidei, antes do bebê nascer, até por uma escolha do Edu, ele queria participar um pouco mais de consultas e tal, e ele não conseguia. Ele disse que ele deu um prazo para a empresa, né, que ele não iria mais viajar com a frequência com a qual ele viajava, por conta das crianças, né? Então, veja, estamos sempre existe sempre alguma mudança na nossa vida que vai exigir que a gente mude os acordos. Então, às vezes, o casal tem um acordo de que os dois vão ajudar nas despesas da casa, mas no final das contas, um perde o emprego, né? Ou com a vinda dos filhos, a essa mudança de agora eu não gostaria de voltar a trabalhar tão cedo após a licença maternidade, então eu gostaria de ficar um pouco mais em casa, entende? Uma mudança de cidade, ou um dos dois que teve uma promoção no trabalho, né? E aí novos acordos também podem ser feitos por conta desse evento que aconteceu, sabe? Então, gente, os acordos são imprescindíveis para que você tenha um bom relacionamento. Imprescindíveis, tá? É um alinhamento de expectativas que é feito para evitar frustração, para evitar decepção, para evitar que você fique esperando que algo aconteça e que não vai acontecer, tá? Então, os acordos são imprescindíveis de serem feitos em vários momentos do relacionamento, especialmente no início do relacionamento, tá? Especialmente antes de você se casar, para evitar esse tipo de desgaste na relação que vai levar vocês a terem um relacionamento ruim, tá? Então pense bem sobre isso e antes de você dar um passo a mais dentro de qualquer relacionamento, lembre-se sempre de fazer acordos, estabelecer limites e conversarem sobre as regras do relacionamento, tá? Ia falar sobre uma outra coisa que, meu Deus, estava na minha cabeça e eu acabei esquecendo. Meu Deus, sabe quando tá assim na ponta da língua e você não consegue se lembrar? Algo que eu ia falar? Mas enfim, é isso. E às vezes, para que vocês façam bons acordos, é claro que precisa ter uma boa comunicação. Senão vai ficar como o casal lá que subiu ao altar. E aí no altar a noiva diz: é a última vez que eu piso em uma igreja com você, ou a última vez que eu piso em uma igreja, enfim. Ou como o casal que combinou só depois de alguns anos ter filhos e em poucos meses de casamento um deles já estava querendo engravidar e engravidou, né? Então, precisa ter uma boa comunicação, tanto para saber fazer os acordos e também para renegociar os acordos, para não ficar o dito pelo não dito. Isso mostra a maturidade que vocês têm para entrarem num relacionamento tão importante, tão significativo para a nossa vida como é o casamento. Eu costumo dizer que se você se casar com 30 anos, como a nossa expectativa de vida está cada vez maior, você certamente vai passar muito mais tempo da sua vida casado do que solteira.
Então, veja a importância de você viver um relacionamento prazeroso, porque o desprazer na sua relação significa, é uma linha direta para o desprazer na sua vida. Não existe uma pessoa que está infeliz em um relacionamento, mas que é muito feliz na vida dela. Então, para você ser feliz na sua vida, você precisa estar feliz no seu casamento. Então, não faz sentido algum você viver infeliz no seu casamento. Ou você achar que depois de um tempo é normal os relacionamentos serem ruins ou esfriarem. Lembra sempre da analogia com o relacionamento com a sua melhor amiga. É um relacionamento que só melhora, que só progride, que cada vez tem mais intimidade e conexão. Porque se é o contrário que acontece, vocês não serão mais amigas. Portanto, não faz sentido você viver dentro de um casamento onde a mesma coisa aconteça. Mais parceria, mais conexão, mais intimidade, mais conhecer um ao outro, tá? Dormindo com o inimigo é só lá no filme, tá, gente? É só lá no filme. Na vida real, você não tem que dormir com inimigo nenhum. Mas mesmo você estando em um casamento ruim e infeliz, é possível sim de você mudar esse jogo, de você sair dessa relação ruim e viver uma relação super gostosa, super prazerosa dentro do mesmo relacionamento, junto do mesmo marido. Tá certo? Amanhã vai ter live às 8h35. Mesmo horário que eu estava fazendo semana passada. Eu vou manter na terça-feira o horário. Na quarta, na quinta e na sexta são horários diferentes. Fica de olho nos stories, fica de olho nos posts, onde eu vou avisar você sobre os horários das lives dos próximos dias, tá bom? Fica de olho. Na quinta-feira vai ser às 17h01 que eu vou fazer live com uma convidada muito bacana. Entrei lá, acabei de conhecê-la, mas antes de eu marcar a live com ela, olhei lá no Insta, gostei do que eu vi e marquei uma live com ela. Então amanhã tem a minha amiga querida Marciele, tá? Fazendo uma live comigo falando sobre a independência feminina. Quarta-feira tem live também. Na quinta-feira vai ter uma live às 17h01 e na sexta-feira, novamente, mais uma live para eu trazer aqui mais informação e conhecimento para você poder viver feliz e confiante no seu casamento, e é nesse casamento que você está mesmo. Você não precisa largar o seu marido para viver um casamento feliz. Claro, e é sempre assim? Não, não é, né? A gente sabe que não é. Às vezes, não é possível viver feliz dentro de uma mesma relação, até porque não depende só de você, né? Mas dos seus 50%, você se dedique 100%. 100%. Porque caso você precise abrir mão desse relacionamento, você vai ter certeza de que você fez de tudo para que você tivesse um bom casamento. Beleza? Eu te encontro amanhã na live às 8h35. Um beijo, abraço carinhoso e até mais.